Olá, gente, Carla Camargo. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre mudanças. Na verdade, eu quero apresentar uma ferramenta, baseada na ferramenta que eu aprendi no meu curso de coaching no ano passado, onde mostro ciclos de mudanças e talvez possa ajudá-los a vocês no processo de vocês. Porque falar de mudança não é tão fácil, porque algumas mudanças são esperadas, são desejadas e gostosas, como por exemplo, quando você planeja aquela casa que você quer mudar anos e vai para a casa dos seus sonhos, ou quando você ganha uma promoção no seu trabalho que você está esperando. São coisas gostosas, mas tem várias mudanças que são mais complexas. Por exemplo, quando você perde um ente querido e precisa se adaptar a uma nova realidade, ou se você de repente tem que mudar de cidade ou de país, ou se você perde o seu emprego, né? Ou até mesmo mudando de emprego, às vezes, mesmo você querendo, às vezes não é tão simples. Mas por que que algumas pessoas elas gostam de mudanças, né? Elas encaram como um desafio e ficam com bastante motivação. Mas a maior parte das pessoas elas resistem às mudanças, pelo menos no começo, porque mudança envolve o desconhecido, o novo. E um dos maiores medos que o ser humano possui, comprovado pela psicologia, é o medo do desconhecido. Isso gera muita ansiedade e incerteza nas pessoas, né? Então, por conta disso, muitas das pessoas resistem. Mas eu não vou falar hoje sobre o medo, eu vou explicar essa ferramenta dos ciclos. Então, um momentinho que eu vou dividir a minha tela. Muito bem. Bom, a mudança é inevitável, né, gente? Vai acontecer, quer você queira, quer você não queira, o mundo está sempre evoluindo e mudando, e o crescimento é opcional. Então, depende da gente ver qual é o aprendizado que eu posso ter nesse processo todo para crescer com ele. Essa ferramenta, ela envolve 4 ciclos, 4 fases dos ciclos. Eu vou começar com o fim do ciclo, porque geralmente é a fase mais difícil. Por quê? Porque muitas vezes os ciclos, né, as coisas, elas terminam do jeito que a gente não queria, né? E de qualquer forma, as pessoas estão raramente 100% prontas para o término de um ciclo. É como se nós, de fato, sentíssemos uma pequena morte dentro da gente, dependendo de quão identificado você estava com o seu ciclo. Quer ele seja um relacionamento que você tinha que terminou, ou se era um trabalho que você tinha e você estava muito apegado, ou era com a casa que você morava, enfim. É extremamente normal que as pessoas passem por uma fase de tristeza, de incerteza, ou eu diria mesmo luto, né? Como resultado dessa fase, elas acabam resistindo bastante a essas mudanças, né? Porque possivelmente elas têm muito medo do incerto, ou às vezes elas têm esperanças de que as coisas possam voltar a ser do jeito que ela era. Quanto tempo cada um permanece nessa fase? Claro, depende de cada um, depende da situação, né? Mas principalmente depende de quanto você consegue liberar os seus pensamentos negativos, ou o seu apego, ou o seu sentimento de dor. Então, se a gente for ver em termos de evolução, é o que a gente pensa, é o que a gente sente. E porque a gente pensa e sente de uma forma como a gente age, e o nível de pensamentos, eles são muito mais voltados para dentro, né? As pessoas se indagam, por que comigo? Por que isso aconteceu comigo? Ah, eu não consigo lidar com isso. Preciso me mover, Deus me ajude, o que eu tenho que fazer? Então, realmente, os sentimentos são, como eu já disse, muito medo do desconhecido, aprender a lidar com a perda, e existe
um certo isolamento, nos piores casos, depressão, onde a pessoa prefere ficar ali cocooning, a gente chama em inglês, mas ali ela prefere ficar na conchinha dela, digerindo toda a situação. Como resultado disso tudo, claro, as pessoas não tomam muita ação, elas têm um pouco de falta de energia. Dan Sullivan, que é um coach estratégico que já escreveu vários livros, num dos livros dele ele escreve: o momento em que você chegou é o momento perfeito para começar de novo. Ou seja, ele dá a entender que às vezes até o nosso próprio sucesso pode ser um bloqueio para o nosso futuro sucesso, se a gente ficar apegado, se a gente se agarrar, se identificar com esse papel que a gente estava tendo durante uma fase da nossa vida. Ou seja, para que o seu futuro possa ser maior que o seu passado, você tem de ir além dele, né? Você tem de parar de viver o seu passado. Você tem de let it go, em inglês, ou deixe ir, né? Você tem que pegar tudo que você aprendeu, toda a sua experiência, né? Leva com você a experiência, mas não seja definido pelo seu passado ou por ela. Steve Maraboli é um americano que faz palestras motivacionais, né? E ele fala: a verdade é que a menos que você deixe ir, let it go, a menos que você perdoe a si mesmo, a menos que você perdoe a situação, a menos que você perceba que a situação acabou, você não pode seguir em frente. Então, é somente quando você deixa ir, né, que você aceita uma situação, que você se prepara para isso, que você entra na fase 2, que é a fase do recomeço, começar novamente. Ou seja, é quando você realmente está se desapegando daquilo que já passou, ou daquilo que não estava funcionando bem, né? Um ciclo que foi completado. Então, essa fase começa quando você consegue superar com a sua perda, ou apenas, ou pelo menos saber lidar com o que né, aconteceu no seu ciclo anterior. Quanto mais tempo você se apegar ao passado, menos chances, menos você vai enxergar as possibilidades todas que estão disponíveis para você. Então, após essa cura emocional, essa reflexão, as pessoas começam a entrar novamente, a pensar, a se reconectar com elas mesmas, terem certeza de quais são os seus valores, né, que direção elas querem seguir. Então, os pensamentos, eles também ainda estão voltados para dentro, né? Porque a pessoa está fazendo aquela faxina interna, né? Se reconectando com ela mesma, vendo qual o propósito, escolhendo um novo caminho para ela. Então, claro, o sentimento também vem muito medo do desconhecido, e as ações é que a pessoa toma ação, porque ela começa a investir tempo pesquisando, efetuando networking, explorando as novas possibilidades. E no final dessa fase, as pessoas terão um plano, né, para crescer. Eles têm uma força renovada de energia, um novo sentido de propósito, uma esperança para começar de novo. Então, eles vão para a fase 3 do ciclo. Bom, encontrando o propósito, aqui Eleanor Roosevelt, todo mundo sabe, foi a primeira-dama dos Estados Unidos, defensora dos direitos humanos. Achei bem bacana, porque era uma pessoa super aberta para realmente viver a vida, provar cada experiência ao máximo, sem se apegar, né, à experiência. Realmente se aproveita e espera pela próxima, que com certeza vai ser mais rica e mais, né, nova experiência. Muito bem, então você tem seu plano, você vai colocar agora o seu plano de ação. Então, é uma fase de ação em si, né? É uma fase onde você vai estar experimentando, fazendo networking, implementando o que você desenhou na fase anterior. Então, já surge bastante otimista. No começo, as pessoas podem ficar um pouco relutantes, né, em fazer compromissos fortes. Então,
Muita gente prefere dar um passo por vez, andar devagarzinho. Conforme as pessoas vão dando esses passos, né, elas começam a ganhar e desenvolver mais confiança nelas mesmas, mais confiança no que elas estão tramando e, portanto, elas possuem mais energia e motivação. E mais dispostas elas estão a explorar esses novos caminhos e colocam um compromisso mais forte. Claro que sempre tem reavaliações no meio do caminho, né? Às vezes aparecem vários obstáculos, mas essa fase em si ela é mais marcada pela capacidade de você realmente fazer a coisa acontecer. Então, seus pensamentos são totalmente voltados para fora, você está selecionando parceiro, estabelecendo novas expectativas, processos, né? Os seus sentimentos variam, né? Geralmente você tem mais energia, mas óbvio que também existe medo de fracassar, mas você está fazendo algo, né? Planejando, pesquisando, colocando em prática. Como disse Mahatma Gandhi, é a ação, não o fruto da ação que é importante. Você pode nunca saber que resultados vão vir da sua ação, mas se você não fizer nada, não vai ter resultado. Então é melhor você fazer alguma coisa, mesmo que você dê alguns tropeços no meio do caminho, porque você pode sempre tirar o aprendizado daquilo que você está fazendo. Muito bem, você fez o seu plano, colocou em prática, você vai para a fase 4, que é quando você realmente está no jogo, né? Você está vivendo aquilo que você planejou. Então, geralmente é a fase mais positiva, porque é quando as pessoas estão já implementaram, elas estão colhendo os frutos daquilo que elas implementaram, né? Quando elas estão experimentando sucesso, elas podem estar muito realizadas, em paz, motivadas. Mas apesar de ser uma fase mais associada ao sucesso, também pode ocorrer alguns contratempos, podem ocorrer desafios não esperados, né? Desapontamentos. Então, é normal que as pessoas tenham pensamentos que variem, né? Como tudo na vida, a gente vive mais uma montanha-russa do que uma coisa linear. Mas os pensamentos, então, elas podem assim estar pensando, gente, o que mais eu tenho que fazer? Eu não vou dar conta de fazer tudo, como que eu vou achar tempo? Se elas não estão experimentando uma coisa bacana, né? Se os frutos que elas estão colhendo não estão sendo muito bem conforme a expectativa delas, elas podem ter esses sentimentos de dúvida, sabotagem, sim, né? Então, o sentimento e energia variam muito dependendo dos resultados, né? Como eu disse, se é positivo, elas sentem esse senso de propósito e alegria. O que é importante é que tudo existe esse ciclo, né? E do aprendizado também. Então, no começo, a gente às vezes demora, né? A gente demora bastante tempo para aprender e desenvolver as habilidades, capacidades que a gente precisa para desenvolver uma certa função e atividade, mas depois ela chega num pico, né? Você aprendeu bastante. O que acontece é que algumas pessoas são mais acomodadas e ok, se sentem bem com isso, mas muitas pessoas, quando sentem que já aprenderam o que elas tinham que aprender, já chegaram ali no pico, elas não se sentem desafiadas, né? Então começa a se sentir um pouco bored, um pouco entediada, digamos, se elas não têm coisas novas para aprender. Então, quando elas se sentem assim, né? Elas querem mudança novamente. Há duas tragédias na vida. Uma é não alcançar o desejo do seu coração, a outra é obtê-lo. Então, isso foi dito por George Bernard Shaw, que é um irlandês que fundou uma escola de economia na Irlanda. Bastante interessante. Então, conclusões desse ciclo de mudanças
é que mudar faz parte da vida de qualquer pessoa. Todo mundo vai passar por diversos ciclos ao longo das suas vidas. E às vezes você pode estar vivendo vários ciclos ao mesmo tempo. Você pode estar num ciclo no seu trabalho e, por exemplo, um ciclo diferente no seu relacionamento, né? Mas saber lidar, entender esse processo, que é normal ter um processo, como você se adapta a cada fase, pode te ajudar a criar mais resiliência e que você consiga caminhar mais rápido, né? Para uma próxima fase. Por fim, o que eu queria dizer é que, assim, existem muitas mudanças que ocorrem por fatores externos, né? Ou seja, aqueles fatores que não estão sob o nosso controle. Um exemplo agora bastante fácil de entender é o coronavírus, né? Ninguém tem controle sobre o que vai acontecer. Nós estamos passando por essa experiência que já acarretou mudanças nas nossas vidas e assim, o mundo não vai voltar a ser o que era antes do coronavírus, porque a economia está afetada no mundo inteiro, as relações de trabalho mudaram, as pessoas estão se conectando mais por internet, né? Então, assim, as pessoas têm que ver como que elas se adaptam, como que elas podem fazer para criar um novo ciclo para elas, né? Seja se você é dono de um negócio, como você pode tirar proveito dessa situação para tentar refazer o seu modelo de negócio ou não, se for o caso. Se você trabalha num escritório, provavelmente essa relação de home office é uma coisa que veio para ficar. Ou seja, tem situações que ocorrem na vida e que nunca mais vão voltar, né? O que a gente leva é a experiência, a gente pode aprender a mudar a nossa visão e a percepção, sendo responsável pelas nossas ações, né? E reações frente às situações, porque como a gente viu, tem situações que não voltam atrás. Então, eu queria dividir, por fim, Viktor Frankl é um psiquiatra alemão que sobreviveu ao Holocausto, aos nazistas na Segunda Guerra Mundial. E o que ele conta no livro dele, Man's Search for Meaning, é que como é que para sobreviver e prosperar em nossas vidas, a gente precisa muito buscar um significado, né, das situações para a gente, né? Então ele conta que os prisioneiros que conseguiram sobreviver a todo aquele horror foram aqueles que conseguiram mudar o foco e a perspectiva em relação ao problema. E às vezes eram coisas muito simples. Então ele fala, às vezes eram os prisioneiros que conseguiam admirar um belo pôr do sol e conseguiam rir, né? Alguém fazer uma piadinha mesmo ali numa situação tão delicada quanto que eles estavam, ou os que conseguiam se apegar a um relacionamento que eles tinham e criavam a esperança de que eles iam sair dali, ou para voltar para o relacionamento, ou como no caso dele, ele tinha acabado de escrever um livro, um manuscrito que foi tomado pelos nazistas e ele queria sair dali e reescrever tudo o que ele fez. Ou seja, buscar um maior significado nas nossas vidas, encarar as mudanças como parte desse processo, vai te ajudar a encontrar a motivação e a desenvolver a resiliência que é tão necessária para a mudança. Então, aqui eu deixo uma pergunta final. Qual o significado que você pode encontrar para o seu momento atual ou para a mudança pela qual você está passando? O que você pode aprender com isso? Gente, era isso que eu tinha para dividir hoje. Se vocês gostarem, compartilhem com quem você gosta, né? E ajuda a promover o meu trabalho. Agradeço muito. Muito obrigada.